Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast. Hoje, no episódio, vamos explorar o tema do ego. É verdade, este tema aqui já nos acompanha há algum tempo, já falámos também do lado de sombra de nós e hoje vamos falar assim do ego. O que é o ego? Como é que nós podemos entender? O que é que ele influencia os nossos relacionamentos, a nossa mente? Tudo aquilo que nós somos devido ao nosso ego e como é que poderemos melhorar essa parte de nós. Agora, o importante é deixares o teu like aqui no YouTube, subscreveres se não és inscrito e também partilhares com os teus amigos, caso estejas a ouvir através do Spotify. O processo é o mesmo. Temos aqui também um pequeno questionário para tu dizeres o que é que achaste deste episódio e também partilha com os teus amigos. Agora, sem mais demoras, vamos para o episódio de hoje. Então, e vamos começar aqui o nosso episódio com entender um pouco sobre o ego. O ego é uma parte integral da nossa psique, representando assim a nossa identidade individual. Esta voz interna é formada pela interação complexa de experiências, crenças e influências sociais ao longo da nossa vida. Ela manifesta-se de várias maneiras, nomeadamente através do nosso pensamento, comportamento e através também da nossa identidade. O ego é muitas vezes associado à nossa autoimagem, autoestima e também sensação de eu. O ego procura manter uma narrativa coerente sobre quem somos e como nos encaixamos no mundo ao nosso redor. Esta narrativa pode ser influenciada por sucessos, fracassos, elogios e críticas, ou seja, assim os dois lados da moeda, tanto para o bom como para o mau. O ego expressa-se nos nossos pensamentos, muitas vezes criando diálogos internos que refletem as nossas percepções sobre nós mesmos e também sobre os outros. Pode ser a voz crítica de quem nos faz duvidar de nós mesmos, das nossas habilidades, ou aquela voz de confiança que nos impulsiona a seguir os nossos sonhos e também os nossos objetivos. No comportamento, o ego pode motivar a procura pelo reconhecimento, sucesso ou até mesmo validação. Pode levar-nos a tomar decisões baseadas na preservação da imagem que temos de nós mesmos, impactando as nossas interações com os outros e com as escolhas que fazemos na vida. O ego também desempenha um papel fundamental na construção da nossa identidade. Ele é moldado por experiências passadas e pelas histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos. Essa identidade pode ser rígida ou flexível, dependente da capacidade do ego se adaptar às mudanças. Porque às vezes há muitas mudanças que nós queremos fazer, mas que o nosso ego não nos permite que as façamos. A voz do ego muitas vezes guia-nos as nossas ações. Aquelas ações da nossa vida cotidiana, impactando a forma como nos apresentamos ao mundo, como lidamos com desafios e como interagimos com os outros. Pode também impulsionar a procura por realizações externas, mas também pode ser um obstáculo para a autenticidade e aceitação genuína de nós mesmos. Ou seja, aqui o ego pode funcionar para o lado positivo, como eu já referi, para procurar sucessos, a imagem que nós temos de nós mesmos, ou então para o lado negativo, começarmos a tornar-nos pessoas totalmente egocêntricas e aquelas pessoas que não olham a meio para atingir os fins. Agora, o ego também tem, muitas vezes, um lado mais protetor. Ele que desempenha um papel crucial na nossa capacidade de enfrentar desafios. E isto aqui, eu fiz assim uma pequena lista, se a gente puder lhe chamar desta maneira, sobre as formas como o ego nos protege ou nos mantém assim mais receptivos a algumas situações, nomeadamente na identidade e estabilidade. O ego fornece uma sensação de identidade e estabilidade psicológica. Em alguns momentos de incerteza ou adversidade, o ego ajuda-nos a manter uma noção coesa de quem somos. Ele age como uma âncora emocional, proporcionando um sentido de continuidade e familiaridade, mesmo quando enfrentamos algumas mudanças significativas nas nossas vidas. Outro ponto é que o nosso ego também atua como um mecanismo de defesa psicológica, protegendo-nos contra outras ameaças que podem ser percebidas por ele e não por nós mesmos. Ele recorre a estratégias como a negação, projeção ou repressão para lidar com emoções difíceis. Essas defesas, embora possam ser automáticas e inconscientes, ajudam a preservar a nossa estabilidade emocional diante dos desafios que se apresentam. Outro ponto é aqui a autoestima e a autoimagem, coisa que o ego faz isso perfeitamente. Em momentos de crise, ele pode reforçar estas narrativas positivas sobre nós mesmos, oferecendo um escudo emocional contra ameaças externas ou mesmo internas, a famosa autossabotagem.
Manter uma autoimagem positiva pode ser vital para superar algumas adversidades que se apresentem no nosso dia a dia. Agora, também temos aqui a adaptação e as aprendizagens. Ao enfrentarmos desafios, o ego desencadeia processos adaptativos. Ele impulsiona-nos a aprender com experiências passadas, desenvolver estratégias que nos ajudam a superar obstáculos semelhantes no futuro. A função adaptativa do ego contribui para o nosso crescimento pessoal e também para a nossa resiliência. Ou seja, que o nosso ego também ajuda-nos muito a superar certas situações na nossa vida. Por fim, aqui o último ponto da nossa listinha é a redução da ansiedade. O ego também desempenha um papel na redução da ansiedade, caso vocês não saibam. Ao criar narrativas que justifiquem as nossas ações e escolhas, ele oferece um sentido de controlo sobre aquele ambiente em que nós estamos. Isso pode ser reconfortante em momentos mais desafiadores, o que nos ajuda a enfrentar determinadas situações com maior calma e clareza. No entanto, é importante reconhecer que, embora o ego tenha função protetora valiosa, ele também pode limitar o nosso crescimento pessoal, se nos apegarmos rigidamente a certas identidades e mecanismos de defesa. Encontrar um equilíbrio saudável entre a proteção do ego e a abertura à mudança é essencial para uma jornada psicológica e espiritual mais rica e significativa. Muito bem, isto é tudo muito bom sobre o ego, não sei o que mais. Agora está na altura de percebermos como é que o ego, sim, influencia as nossas relações interpessoais. Eu dividi isto por 4 partes, ou até mesmo 5 partes, porque uma está subentendida na outra. E vamos começar com a necessidade de aprovação. Ao começarmos aqui a explorar a necessidade de aprovação como uma expressão do ego, pode impactar os nossos relacionamentos. Muitas vezes procuramos a validação externa para fortalecer a nossa autoestima. Refletir sobre esta situação ou esta ansiedade por aprovação pode gerar dinâmicas de procura incessante por reconhecimento, o que afeta também a qualidade das nossas relações interpessoais. Ou seja, o ego pode criar aquele escudo protetor, mas nós queremos sempre que a outra pessoa nos valide, aquela pessoa que eu acredito em ti, e nós não acreditamos em nós próprios e estamos aqui, de certa maneira, a viver uma realidade paralela, ou aquela realidade que não corresponde, porque nós estamos sempre a mendigar pelaquela aprovação. Outro ponto aqui que também está subentendido é a procura por validação, por isso é que eu disse que uma podia se encaixar na outra, porque a procura da validação também é outra faceta do ego que pode influenciar significativamente as nossas interações. A constante procura pela validação pode levar a comportamentos impulsivos, inseguros e até mesmo a formação de relacionamentos codependentes. E agora eu vou-vos deixar aqui uma pergunta para vocês depois responderem ao fazerem essa reflexão com vocês mesmos. Aqui vai a pergunta então. Como podemos reconhecer e mitigar esses padrões no contexto das nossas conexões interpessoais? Ou seja, pergunta-te a ti mesmo se já procuraste pela validação de alguém, porque é que o fizeste, o que é que estavas a tentar esconder ou o que é que estavas a tentar sentir. Agora, neste terceiro ponto, vou dar-te algumas estratégias para cultivares alguns relacionamentos mais saudáveis. É muitas vezes importante cultivar estes relacionamentos mais saudáveis para assim superar as armadilhas do nosso querido ego. Incentivar a comunicação aberta e honesta, promover a empatia e praticar a aceitação mútua são elementos essenciais. Agora, os relacionamentos autênticos envolvem a nutrir a individualidade ao mesmo tempo que valorizam as contribuições de cada pessoa. Ou seja, ao estarmos nestes relacionamentos mais saudáveis, nós temos a liberdade de sermos nós mesmos, não precisarmos de criar uma imagem errada de nós para agradar a outra pessoa, assim como a outra pessoa também não tem essa necessidade de o fazer. É muito importante fazer esta escolha de ter relacionamentos onde nós possamos ser pessoas autênticas, sem ter que esconder ou ter que pôr o ego aqui e criar uma auto-imagem nossa. E aqui o nosso último ponto é a parte da autenticidade e aceitação mútua e vem aqui interligar com o ponto anterior. Ao aceitarmos a nossa autenticidade, estamos a criar espaços seguros onde as pessoas se sintam livres para serem verdadeiras consigo mesmas, sem o peso do julgamento do nosso querido ego. Ao encorajarmos assim a aceitação, construímos relacionamentos mais saudáveis, como eu referi há pouco, mas também mais estáveis, seguros emocionalmente e também mais resistentes às adversidades
não só do ego, mas também do mundo exterior. Agora, é tudo muito bonito, já percebemos como é que isto está tudo interligado, mas vamos aqui ver como é que o nosso ego pode ser um obstáculo ou um catalisador no campo da espiritualidade. Ao mergulharmos no papel do ego nesta jornada espiritual, torna-se evidente que ele pode servir como um obstáculo ou também como um catalisador. Ou seja, tanto dá para o bom como dá para o mau. Vamos então começar aqui pelos obstáculos do ego. Um deles é a identificação excessiva. O ego muitas vezes faz-nos identificar excessivamente com as nossas conquistas, papéis sociais ou até mesmo opiniões, o que cria uma falsa sensação de identidade. Outro ponto aqui que o ego pode ser visto como obstáculo é a resistência à mudança. O ego tenta resistir à mudança, procurando a estabilidade e o controlo. Isso pode criar obstáculos à aceitação do fluxo natural da vida. Outro é aqui a ilusão de separação. O ego alimenta a ilusão de separação, nos desconectando uns dos outros e do mundo que está ao nosso redor, o que vai contra os princípios espirituais de unidade e interconexão. Ou seja, começa a criar aqui que nós somos melhores sozinhos, tem tudo de ser dividido, que as coisas não podem estar interligadas umas às outras, enfim, criar esta ideia errada de nós mesmos e também do mundo que está à nossa volta. Agora, se isto for no lado mau, está na altura de ver como é que o ego no lado positivo, ou seja, como ele for um catalisador. Um ponto que eu tenho aqui é a consciência da egocidade, que é a consciência do ego que ser o primeiro passo para a transcendência, ou seja, reconhecer os seus padrões e identificações é crucial para a expansão espiritual. Uma vez que nós já sabemos como é que o nosso ego atua, está na altura de os superar, ou seja, de andar para a frente com ele, sem aqui grandes obstáculos ou com os obstáculos que são criados, que são facilmente superados por nós mesmos. Outro ponto aqui é a aprendizagem com os desafios do nosso ego, que são os desafios relacionados ao ego, podem ser oportunidades para o nosso crescimento. A superação de desafios do ego pode fortalecer a resistência e também a resiliência espiritual. Ou seja, o ego põe-nos aqui um desafio e nós conseguimos superá-lo porque nós já sabemos como é que havemos de reagir. O nosso último ponto é a motivação para a procura interior. A insatisfação gerada pelo ego pode motivar-nos a explorar o nosso interior e assim a exploração também de práticas espirituais, através de encontrar assim um significado interior e também a nossa paz interior. Ou seja, ele põe-nos um desafio, nós estamos motivados e vamos arranjar as nossas ferramentas para superar esse desafio colocado pelo nosso ego. Eu, como gosto de fazer assim umas listinhas, eu também fiz aqui uma lista de práticas espirituais para que possamos assim transcender o ego. Eu coloquei 3, mas vocês podem encontrar outras maneiras também de superarem o vosso ego. Uma delas é a meditação. Como sabem, a meditação é uma ferramenta poderosa, ela que observa os padrões do ego e cultiva a nossa consciência a desenvolver uma mente mais tranquila e também mais clara. Assim, aquela mente positiva que nós só conseguimos alcançar através da meditação. Outro ponto que eu tenho aqui é a prática de atenção plena para ajudar a nossa consciência para o momento presente, reduzindo a influência do ego relacionada a preocupações passadas ou também preocupações futuras. Aquele famoso mindfulness, ou seja, viver aqui no momento, estar enraizado no agora e estar com consciência mais tranquila, termos a nossa consciência presente e não no passado nem no futuro. O nosso último ponto que eu coloquei aqui foi a parte da compaixão. Cultivar a compaixão tanto para nós mesmos quanto para os outros ajuda-nos a suavizar os confrontos rígidos do ego. Promove então assim uma conexão mais profunda com a nossa humanidade. Ou seja, nós somos todos iguais, não há aqui maiores nem menores, não há aqui aqueles padrões que nós temos que superar para pisar um para subir para o outro, não. Temos que ter mais compaixão por nós mesmos e também pelo outro, de modo a que o ego não interfira aqui no caminho da nossa jornada espiritual. Antes de terminarmos aqui o nosso episódio, eu fiz aqui uns pontinhos, a que eu chamei a dimensão social do ego, porque assim, o nosso ego está presente na nossa sociedade, porque nós temos o ego em comparações sociais, em competições, tudo é alimentado pelo ego. Nós vivemos muito naquela sociedade egocêntrica, não no sentido literal, mas no nosso dia-a-dia nós temos aqui vários pontos onde o ego está, nomeadamente a comparação social. O ego coletivo muitas vezes manifesta-se na incessante comparação social, quer seja nas redes sociais,
que elas também amplificam essa dinâmica, levando as pessoas a medir o seu valor com base nas conquistas exibidas para os outros. Ou seja, a minha conquista só vai ter sucesso se eu puser no Instagram, se eu puser no Facebook, enfim. Ou também quando nós pomos aquela fotografia nossa, aquela foto que a gente demorou 3 horas a editar, se não tiver pelo menos 100 gostos, ninguém quer saber. Não, nós temos que nos sentir mais valorizados, ou seja, nós pusemos porque nós queremos, nós partilhamos porque nós queremos. Eu não estou atrás do like, eu não estou atrás da aprovação daquela pessoa, mas há muita gente na nossa sociedade que vê os gostos como aquela aprovação, ou mesmo as reações nas histórias como aquela aprovação ou validação daquele fenómeno que a pessoa X ou Y fez. E isto não pode continuar a acontecer numa sociedade tão evoluída como é a dos nossos dias de hoje, mas infelizmente ainda acontece. Outro ponto que eu coloquei aqui como destaque foi a cultura da competição. A competição é uma faceta significativa da nossa sociedade moderna, muitas vezes que ela é impulsionada pelo ego coletivo. Esta mentalidade competitiva pode criar uma atmosfera de rivalidade prejudicial, o que mina aqui a colaboração e promove também aquela procura incessante pelos status. Ou seja, mais uma vez, esta cultura de competição está ligada com a cultura ou a comparação social. Nós queremos atingir aquele patamar, nós fazemos aquelas coisas, nós competimos pelo outro, nós estamos ali naquela incessante procura pelo aquele sítio, pelo aquele lugar, pela aquela autoestima, pelo aqueles status, e depois vamos a ver e não serve para nada. Ou seja, aquele esforço todo não serviu para nada, só serviu para que as outras pessoas ao nosso redor nos respeitassem mais ou nos dessem a sua validação, o que no fim pode nem sequer nos preencher. Por fim, aqui as pressões sociais e expectativas também contribuem muito para o ego. O ego coletivo também influencia as pressões sociais e também as expectativas. As normas sociais moldam comportamentos e escolhas. Muitas vezes levam as pessoas a sacrificarem a sua autenticidade em prol da aceitação. Ou seja, mais uma vez aqui o ego a fazer das suas e a manifestar-se enquanto sociedade mais egocêntrica, que só quer aquele sítio, só quer ter aquele status que não se preenche e que não se valida a eles mesmos. Neste caso, as pessoas não se validam a elas mesmas, que continuam a contribuir para que esta mentalidade não seja extinguida e que as coisas não sejam mais facilitadas. Isto aqui foram alguns problemas, mas também temos aqui algumas soluções a que possamos também recorrer. A primeira delas é cultivar a nossa consciência. Esta é a primeira estratégia que envolve a prática da nossa atenção plena, ou seja, nós temos que estar focados. Ao cultivarmos a nossa consciência, começamos a reconhecer os padrões egocêntricos à medida que eles surgem. Isso fará com que nós coloquemos as nossas ações assim no pause, vamos parar, vamos pausar, vamos pensar e depois é que iremos agir. Ou seja, vamos assim oferecer o espaço para escolher as respostas mais conscientes àquela situação ou àquela pergunta. Não vamos reagir impulsivamente. Outro ponto aqui que eu coloquei foi a parte da aceitação e compaixão. Em vez de estarmos a julgar o ego como algo negativo, cultivar a aceitação e compaixão por nós mesmos é essencial. Reconhecer que o ego desempenha um papel natural na nossa experiência humana que nos permite abordá-lo com gentileza, o que promove um ambiente interior mais saudável, ou seja, não colocarmos o nosso ego no comando, mas sim colocarmos a nossa consciência no comando. Ou seja, já estamos aqui a ter um pouco mais de compaixão por nós mesmos. Aquilo não aconteceu, o nosso ego vai atacar-nos? Não, aquilo não aconteceu, mas eu estou orgulhoso do caminho que eu fiz. Eu percorri aquilo, correu-me bem, não foi o melhor, mas eu sinto-me bem comigo mesmo. E isto é essencial para que nós conseguimos ter aceitação por nós mesmos e também compaixão por nós mesmos ou até mesmo pelaquela situação. O último ponto que eu vos trago aqui é o desafiar de crenças limitadoras. Ou seja, vamos examinar de perto crenças que estejam agarradas a nós, que possam ser limitadoras baseadas no nosso ego. Questionar a validade dessas crenças permite-nos abrir espaços para essas perspectivas mais amplas e construtivas, o que assim já desafia os padrões de pensamento que são prejudiciais para nós mesmos e para a nossa consciência. Eu espero que este episódio tenha servido para que tu possas refletir sobre o ego, como é que ele está presente na tua vida, como é que ele está presente na tua sociedade e se concordas com o que foi dito numa sociedade mais egocêntrica,
Muito obrigado por nos terem ouvido. Muito obrigado a todos que fazem parte da nossa comunidade através do Instagram. Se nos estás a ouvir aqui no Spotify, espero que tenhas gostado. Se nos estás a ouvir aqui no YouTube, já sabes, comenta, partilha, deixa o teu like e inscreve-te se ainda não és inscrito no canal. Eu volto no próximo episódio com um tema que também irás gostar. Até ao próximo episódio.